Fala, galerinha. A primeira pedida foi sobre equilíbrio químico. Boa pedida. Então, vamos lá revisar um pouquinho. Vê, lembrando que uma reação reversível é aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos, reagente virando produto e produto virando reagente. Então, a gente pode representar desse jeito, a transformação de reagente em produto e produto em reagente. Aqui nós temos a reação direta e aqui a reação inversa. Quando eu tenho uma reação reversível, lembre-se que ela caminha espontaneamente para o estado de equilíbrio. Então, o objetivo dela é um dia chegar no estado de equilíbrio. E quando o equilíbrio acontece, né, o que é que nós temos? No equilíbrio, a velocidade da reação direta fica igual à velocidade da reação inversa. E como consequência disso, as concentrações dos reagentes e produtos elas permanecem constantes ao longo do tempo. Beleza? E aí, como eu disse para vocês, qualquer reação reversível ela tende ao estado de equilíbrio, então ela quer ficar em equilíbrio. Uma vez atingido o equilíbrio, a meta de vida dela é permanecer lá em equilíbrio, a menos que haja alguma perturbação desse sistema. Desse modo, se houver, o sistema vai tender, né, a reestabelecer um equilíbrio. Então, ele vai tentar reverter essa perturbação para atingir um novo estado de equilíbrio. Então, lembre, resumindo, ele sempre vai tender a permanecer em equilíbrio. E aí nós vamos ver quais são os fatores que podem perturbar esse equilíbrio, né, que podem alterar o estado de equilíbrio. Primeiro fator super importante em relação à concentração. Galera, se a gente mudar a quantidade de alguma das substâncias envolvidas na reação química, nós teremos uma perturbação do equilíbrio. Lembre-se, o sistema vai querer reverter essa perturbação para atingir um novo estado de equilíbrio. Basicamente, o que vai acontecer é, se a gente acrescentar reagente ao nosso equilíbrio, a adição de reagente desloca o equilíbrio no sentido da reação direta, no sentido de formação de produtos. Então, quando a gente adiciona reagentes, a gente desloca o equilíbrio para os produtos. Desloca o equilíbrio para os produtos. Quando eu ponho assim, gente, eu estou querendo dizer que a adição do reagente, ela vai favorecer, nesse momento, a reação direta, vai aumentar a velocidade da reação direta, vai tender a formar mais produto. Quanto mais reagente eu coloco, mais eu desloco a reação no sentido de produção dos produtos. Quando eu coloco o produto, aí a gente vai deslocar no sentido da reação inversa, a gente vai tender a formar mais reagente. Então, se eu adicionar produto, a gente desloca o equilíbrio para os reagentes, beleza? Agora, se a gente tira reagente, a gente vai favorecer a formação de mais reagente. O sistema vai querer repor aquele reagente que a gente está tirando. Pensa nisso, né? A ideia é sempre restabelecer equilíbrio. Então, se tu tira reagente, o sistema vai querer produzir mais reagente. Então, ao diminuir reagente, nós deslocamos o equilíbrio, desloca o equilíbrio para os próprios reagentes. E se nós tirarmos produtos, a gente desloca o equilíbrio para os próprios produtos. Resumindo isso aqui para vocês é o seguinte, aumenta de um lado, desloca para o outro. Tiro de um lado, desloco para o mesmo lado. Então, se eu adiciono reagente, vai para o outro lado, vai para o produto. Se eu adiciono produto, vai para o outro lado, que é os reagentes. Então, aumentei de um lado, desloca para o outro. Agora, se eu tiro de um lado, desloco para o mesmo lado. Tiro o reagente, desloco para o próprio reagente. Tiro o produto, desloco para o próprio produto. Beleza? É isso que você precisa lembrar em relação à concentração. Segundo fator que a gente pode trabalhar é em relação à pressão ou volume quando nós temos sistemas gasosos, né? Reações envolvendo gases. Gente, se eu aumentar o volume de uma reação, se eu aumentar o volume do reator, né, a gente vai favorecer o lado da reação em que a gente tem mais mols de gases, o lado de maior volume. Então, aumentar o volume, a gente desloca o equilíbrio para o lado com mais mols de gases. Mais mols de gases. Se a gente diminui o volume, portanto, a gente desloca o equilíbrio para o lado com menos mols de gases. Bom, lembre-se que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, se a gente fala do aumento do volume em um reator gasoso, é o mesmo que diminuir a pressão. Então, ó, aumento da pressão resulta em uma redução do volume. Então, aqui eu posso dizer que
Se ele falar em aumento da pressão ou redução do volume, é a mesma coisa, vai deslocar para o lado com menos mole de gás. Lembrando ainda que ele pode chamar isso na prova de compressão, porque fazer uma compressão é o mesmo que aumentar a pressão ou reduzir o volume. E aqui aumentar o volume é o mesmo que diminuir a pressão. Então, diminuiu a pressão, se ele falar que diminuiu a pressão, então pensa, diminuir a pressão é o mesmo que aumentar o volume, então vai deslocar para o lado que tem mais mole de gás, ok? Gente, e agora temperatura. Temperatura é bem fácil. Se a gente aumenta a temperatura, a gente está ajudando a reação que gosta de receber calor, de absorver calor, que é a reação endotérmica. Então, aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, tá? Então, para resumir, eu vou botar aqui, desloca o equilíbrio vou botar assim, para o lado endo. Mas quando eu boto isso, quer dizer que aumentar a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, beleza? Para o lado endo. E quando a gente diminui a temperatura, desloca o equilíbrio para o lado exo. Para o lado exo. Fechou? Galera, só não esqueçam também que ele pode falar alguma coisa sobre catalisador lá no equilíbrio. E lembrem-se que catalisador ele não desloca o equilíbrio, tá certo? Se o sistema está em equilíbrio, tu adicionar o catalisador, o que o catalisador faz? PN, ele não desloca o equilíbrio. Agora, a única coisa que o catalisador pode fazer é aumentar a velocidade da reação, né? Porque ele diminui a energia de ativação. Então, se no começo da reação tu adicionar o catalisador, o sistema vai atingir mais rapidamente o equilíbrio, mas ele não vai mudar as condições do equilíbrio, vai chegar no equilíbrio com as mesmas quantidades que chegaria com ou sem catalisador. O catalisador não desloca o equilíbrio, o catalisador não vai favorecer a formação nem de produto, nem de reagente, beleza? Então, no geral,